Muito bom dia, na verdade, boa tarde, né? Deus abençoe muito mais a sua vida, Deus abençoe muito mais a sua família. E eu creio que assim como esse dia, essa semana e esse mês será uma bênção em todos os sentidos. E a gente está aqui para determinar isso, né? Esse propósito, ele tem como finalidade abençoar ainda mais a sua vida e toda a sua família. Claro, aqueles que têm como propósito acompanhar o propósito também são ainda mais abençoados. Há pessoas que, quando recebem lá a notificação, já entram. É exemplo de pessoas aí que já estão entrando. Porque há dentro delas o propósito de serem abençoadas. Há dentro delas fé nesse propósito. Então a gente está aqui todos os dias. Você que tem acompanhado lá pelo YouTube, todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está lá orando por você, orando pela sua família e orando com azeite, tá certo? Inclusive minha esposa vai pegar o azeite agora, não é? Minha esposa já vai pegar o azeite, porque temos um propósito e vamos manter esse propósito com azeite. Todos os dias temos consagrado esse azeite aqui, ó. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos consagrando esse azeite, a qual dia 14 vamos colocar dentro dele o nome de todos os familiares que tiver nos comentários. Não coloca nos comentários agora, porque durante a live, todos os comentários que são colocados durante a live são apagados quando a gente salva a live. Então, quando a gente finalizar, encerrar a live, você entra lá e coloca o nome dos seus familiares nos comentários, tá bom? Ou você pode colocar em uma outra live que está salva aí no perfil do Instagram, tá certo? Mas todos os dias, 6 horas da manhã, lá pelo YouTube, a gente está consagrando esse azeite. Eu tenho certeza que algo glorioso vai acontecer. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento nós unimos a nossa fé, porque cremos, meu Pai, que há pessoas crendo no poder desse propósito. Há pessoas depositando toda a sua fé nesse propósito, meu Pai. Pessoas que estão crendo que por meio desse propósito o Senhor vai curá-las, o Senhor vai libertá-los, o Senhor vai transformá-los, o Senhor vai salvar a família dela, o Senhor vai salvar a família dele, o Senhor vai restaurar esse casamento. E é essa a nossa fé, meu Pai. A nossa fé é essa, de abençoar a vida desse povo que tem crido na sua palavra, que tem crido nas suas promessas, que tem crido nesse propósito, meu Pai. E te pedimos agora, envia anjos agora ao encontro de cada uma dessas pessoas, meu Pai, para suprir as necessidades delas. Assim como o Senhor Jesus no deserto, o Senhor enviou anjos, meu Pai, para suprir as necessidades dele. Eu te peço agora, envia anjos para suprir as necessidades dessa pessoa que tem crido em Ti, que tem crido na Sua palavra, que tem crido nesse propósito, meu Pai. Todos os dias está acompanhando lá pelo YouTube, todos os domingos está acompanhando aqui pelo Instagram e tem colocado o nome dos seus familiares nos comentários, porque crê que o Senhor vai se manifestar na vida dela e na vida de todos os familiares, meu Pai. Então que agora o Teu poder se manifeste na vida dessas pessoas, meu Pai, curando esse que está doente, libertando essa pessoa que está oprimida, sendo oprimido pelas forças espirituais das trevas, que essa pessoa seja livre agora, seja liberta agora, meu Pai, e que haja transformação na vida dela e na vida de todos os familiares. É isso que nós determinamos, meu Pai, que todos os familiares dessa pessoa sejam alcançados pelo Teu poder e que o Senhor faça que toda atuação maligna, que toda força espiritual seja agora amarrado e arrancado da vida deles. O pensamento suicida, o pensamento que vem à mente dos familiares dizendo que para ele não tem jeito, que para ela não há solução, que ele é um caso perdido, que ela é uma causa perdida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, arranca esses pensamentos diabólicos da mente dos familiares dele, meu Pai, e faça com que eles creiam que tudo é possível
ao que crê, na tua palavra, nas tuas promessas, e assim os familiares dessas pessoas possam contemplar o teu poder se manifestando na vida deles. É isso que nós cremos e também determinamos. Levantamos aos céus esse azeite que tem símbolo do teu Espírito, meu Pai, representa o seu Espírito, e determinamos, meu Pai, que quando colocarmos dentro desse azeite o nome dos familiares dessa pessoa, sejam eles alcançados pelo teu poder, e assim, meu Pai, seja notório o milagre, a resposta que vem de ti. Te pedimos, consagre e abençoe. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Está abençoado, tanto a sua vida quanto a sua semana. Tá certo? Olha o que diz a palavra de Deus aqui, para abençoar ainda mais a sua semana, porque a bênção de Deus, ela se manifesta na nossa vida não somente por meio da intimidade ao falar com Deus. Infelizmente, tem quem ache isso. Tem quem ache que tem intimidade com Deus é só falar com Deus, mas não. Intimidade com Deus é um relacionamento. Não existe relacionamento quando um só fala e um só ouve, não. Relacionamento é quando um fala com o outro e um ouve o outro. É uma conversa, é um diálogo. Então, quando há um diálogo de falar e ouvir um ao outro, porque Deus ele nos ouve, né? Um exemplo agora. A gente falou, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Então, quando a gente fala em nome do Senhor Jesus, por mais que não tenhamos capacidade humana de se dirigir a Deus, pelo sacrifício que houve na cruz, Ele nos ouve. Então, quando você fala em nome do Senhor Jesus, você está se dirigindo a Ele pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e não pela sua condição humana. Então, pelo sacrifício que houve na cruz, Ele se atenta, ouve e responde a sua oração. Porém, relacionamento com Deus não condiz somente no falar com Deus, mas no ouvir a voz de Deus. É necessário que você ouça a voz de Deus. E aqui pra gente, o que traz mais resultados não é a oração. Claro, a oração ela traz resultados, mas o que traz mais resultados é você ouvir e obedecer a voz de Deus. Há pessoas que oram muito, fala com Deus, grita, esperneia, né? Parece aquelas crianças birrentas, né? Tem gente que é bem assim. Tem gente que no momento da oração ela grita, esperneia, parece aquela criança que quando o pai fala não para ela, ela esperneia porque achando que o pai vai voltar atrás, né? E Deus não é assim. Tem gente que grita, clama, não que seja errado clamar, você está certa. Você tem que clamar. O clamor é uma expressão da revolta que você carrega dentro de si em não aceitar aquilo que não condiz com o que Deus prometeu por meio da palavra. Sim, você tem que clamar. Mais importante do que você clamar é você ouvir a voz de Deus. Deus está falando para você, vai para a direita, aí você está indo para a esquerda, tá dando tudo errado na sua vida porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você está sofrendo, está quebrando a cara, e você está clamando a Deus, Senhor muda, Senhor transforma. Mas o Senhor há muito tempo está querendo te falar que você não está na direção certa, que você tem que mudar o sentido. Então muda, e assim você vai ver o agir de Deus na sua vida. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte, olha, eu sou a videira, vós as varas. Primeiro ponto, quem depende de quem aqui? Quem depende de quem? A videira depende das varas ou as varas dependem da videira? As varas dependem da videira. Então, não é Deus que depende de você. Deus não depende de mim. Somos nós quem dependemos de Deus. É você quem depende de Deus. Deus sem mim continua sendo Deus. E eu sem Deus? Nada. Eu estou perdido.
Você vai estar perdida, você vai estar perdido. E o problema do ser humano tem sido esse. Ele tem confiado mais na sua condição física, na sua força braçal, do que em Deus. Desde o momento que você coloca algo nas mãos de Deus, você tenta resolver aquele algo, você está mostrando na prática que você não confia em Deus. Confie em Deus. Não é Deus que depende de você, mas você que depende de Deus. E continua dizendo o seguinte, olha. Continua dizendo o seguinte. Quem está em mim e eu nele, quando ele fala assim, quem está em mim e eu nele, ele está se referindo àquele que é batizado com o Espírito Santo. Aquele que é selado com o Espírito Santo. Aí entra aquela promessa que o Senhor Jesus fez dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai suprir as suas necessidades, como supriu as necessidades do povo de Israel lá no Egito. Perdão, no deserto. Quando o povo ouviu a voz de Deus e começou a caminhar em direção à terra prometida, faltou o que comer? Faltou o que beber? Deus não permitiu o povo nem passar frio e nem calor. Não é glorioso isso? Deus não permitiu. Deus supriu as necessidades daquele povo. Quando você confia em Deus, Deus ele supre as suas necessidades. Quando você entende que não é você, não é Deus que depende de você, mas você que depende dele, então a sua confiança está nele. E porque a sua confiança está nele, então as coisas começam a dar certo. Porque é promessa dele, de acrescentar, não deixando faltar. Tá certo? E ele continua dizendo o seguinte, olha, quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Está se referindo àquele que tem o batismo com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito de Deus, você tem que dar frutos. Você tem que levar a paz. E a gente falava esses dias que é diferente, né? Eu lembrei agora, a gente estava conversando esses dias, eu estava falando com Deus também. É muito diferente. Há muitas pessoas dando a paz, né? Não que seja errado, não. Mas é errado você dar a paz e não levar a paz. Você tem que levar a paz. Dar frutos é levar a paz. Dar frutos é levar esperança. Dar frutos é levar fé. Isso é levar a paz. Guarda isso dentro de você. E para finalizar ele diz o seguinte, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Era aqui que eu queria chegar. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus você não pode nada. Você pode até achar que pode alguma coisa, que vai chegar em algum lugar sem Deus. Desculpe. Esse pensamento não vem de Deus. Porque o pensamento que vem de Deus, ele nos leva a depender 100% de Deus. Manter a nossa confiança 100% em Deus. E quando a nossa confiança está nele, até aquilo que aparentemente, humanamente falando, não haveria possibilidade de dar certo, dá certo. E é exatamente aí que o nome do nosso Deus é ainda mais glorificado e exaltado. Tá certo? Então guarda isso dentro de você. Sem Deus, nada podeis fazer. Sem Deus você não pode nada. Você pode achar que pode alguma coisa, mas não pode. Sem Deus a gente não pode nada. Né? Mas com Ele... Tudo posso, porque Ele nos fortalece. Porque Ele nos fortalece. Assim também fortalece você que tem crido nele, que tem confiado nele. Eu creio nisso. Tá certo? Realizamos a oração pela sua família, realizamos a oração consagrando e abençoando ainda mais o azeite. E agora vamos realizar a última oração, determinando que essa semana seja uma bênção em todos os sentidos. Inclusive, vamos finalizar agora a transmissão. E você pode entrar lá no perfil e você pode colocar o seu nome, o nome dos seus familiares, até o nome de uma pessoa que você considera como da família, lá nos comentários para a gente colocar dentro desse azeite, tá bom? E uma vez sendo colocado dentro desse azeite, do dia 14 até o final do ano a gente vai clamar.
E acredite, grandes milagres vão acontecer e grandes livramentos também. Que para você que não sabe, é no final do ano que acontecem muitas tragédias, né? Muitas e muitas tragédias acontecem no final do ano. Se não for Deus para te livrar a tua família, livrar os teus familiares, os meus familiares. Então por isso temos que clamar a Deus, tá certo? Então coloque aí nos comentários o nome dos seus familiares que a gente vai colocar dentro desse azeite dia 14, tá certo? Fecha os olhos. Meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, estarmos aqui reunidos em uma só fé, clamando, meu Pai, por essa pessoa, orando pela família dela, pela família dele, e determinando que essa semana seja uma bênção em todos os sentidos. Que o que não aconteceu nos dias passados, semanas passadas, anos passados, meu Pai, aconteça esse mês, aconteça esse ano. Que seja um ano de vitória, que seja um mês de vitória, meu Pai. E assim o seu nome seja glorificado. Sejam essas pessoas abençoadas, a semana abençoada e esse azeite ainda mais consagrado. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe muito mais a todos, tá bom? Precisando, a gente está aí à disposição para ajudar todos. E no próximo domingo a gente vai estar aqui novamente e durante a semana a gente vai estar lá pelo YouTube consagrando ainda mais o azeite. Você pode acompanhar a gente lá pelo YouTube, tá bom? O link do YouTube está aí fixado no perfil do Instagram, tá bom? Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau.